Estamos ao vivo, pela graça do nosso Senhor, mais uma semana, podendo compartilhar esse momento online. Vamos aguardar aí os irmãos entrarem. Temos aí 7h30, momento que nós iniciamos nosso devocional de quarta-feira. Boa noite, irmã Maria Diogo, irmão Ronilson, irmã Aparecida, Cida. Deus abençoe a vida de cada um que está entrando aí na nossa live para acompanhar a exposição e devocional na Palavra de Deus. Boa noite, irmã Maria Diogo. Ok, eu fui compartilhar o link da live lá no grupo da igreja e agora a gente já está pronto para começar. Boa noite, irmão Romildo, irmã Francinete. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Boa noite a todos. Nós vamos orar. Essa primeira oração nós vamos pedir ao Senhor, rogar ao Senhor, entregar nossos pedidos a Ele. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem dado. Bom, vamos fazer da seguinte maneira e continuar com o devocional da Palavra do Senhor. Os pedidos que têm surgido, em relação à saúde, em relação a pessoas possivelmente contaminadas, próximas a irmãos da igreja. Então vamos pedir pela saúde, pelo contágio, para que não haja esse contágio, tá bom? Temos um pedido do pastor Hercácio, né? Sua mãe, ela tem sido diagnosticada com câncer e já está no tratamento e graças a Deus, Deus tem dado um bom tratamento a ela. Já é a segunda vez que ela tem, mas ele pede orações pela vida da sua mãe, irmã Edilma, tá bom? Uma irmã muito amada por mim também e nós pedimos que você ore por ela. Também pedimos pela saúde da mãe de Gerlânio, da mãe da irmã Elbinha, tá bom? Pedir pela saúde do seu coração, pelos exames, tudo dê certo, tá bom? Boa noite, Messias, irmã Cleide, Rejane. Parabéns, Rejane. Foi seu aniversário anteontem. Boa noite, irmão Luciano, irmã Mazé, Micaele. Graças a Deus pelos irmãos que estão aqui. Vamos orar ao Senhor, fazer esses pedidos, né, esses pedidos por saúde, pelo contágio, também pedidos pelo retorno, né? Então, a gente tem recebido notícias de amigos, de pastores, de igrejas que já estão retornando. E a gente fica muito feliz, né, vendo eles retornando. Este domingo vai ser o primeiro culto, assim, na irmã Mazé está melhorando, né? Graças a Deus. E a gente fica feliz vendo eles se organizando para o domingo. Então, igrejas em Fortaleza já estão retornando no nosso estado, né? E eles podem, a gente não pode. E também igrejas em João Pessoa, né? Não sei outros estados, mas os que eu recebi foram esses. E eles estão aí se organizando e prontos para voltar com todas as regras e tudo mais. A gente fica feliz, a gente fica com aquela vontade de também fazer isso, né? Então vamos incluir nos nossos pedidos Juazeiro do Norte, vamos incluir que as medidas tenham efeito, né? E nós possamos entrar nessa integração com a capital também para o retorno das nossas atividades, tá bom? As atividades presenciais. Vamos orar ao Senhor? Boa noite, Valtenberg, Lucas, André. Vamos orar. Santo Deus, queremos nesse primeiro momento rogar ao Senhor, dá-nos a compreensão de que orar, rogar, pedir, deve ser tudo também direcionado e intencionado como adoração. Nós pedimos porque nós não temos poder, nós pedimos porque nós somos fracos e que nossos pedidos, Senhor, não sejam
movidos por ambição egoísta, que nossos pedidos de oração diante do Senhor não sejam movidos apenas por querer nos aproveitar de Ti, mas que sejam movidos por corações humildes, corações que reconhecem que o Senhor é poderoso. Então nós rogamos pela saúde daqueles que precisam, daqueles que têm encontrado dificuldades. Pedimos pela saúde da irmã Dilma, pedimos pela saúde da mãe, da irmã Albinha, do irmão Gerlânio, pedimos pela saúde dela e por todos os outros que estão adoentados e têm enfrentado gripe ou alguns sintomas parecidos. Rogamos pela calma também no coração e pedimos ao Senhor pelos contágios que têm chegado próximo a muitos de nós, que o Senhor restringe esses contágios, que o Senhor guarde o teu povo. Também não permita, Senhor, que o medo consuma o coração do teu povo, medo de morrer, medo de ser contagiado, mas que sempre haja esperança na glória, haja cuidado, mas haja sempre confiança e fé no Senhor, em qualquer circunstância. Agradecemos desde já e entregamos diante de Ti também os agradecimentos que faremos logo a seguir, Senhor. Abençoa o Juazeiro do Norte, abençoa as retomadas. Pedimos pelas igrejas que já vão retomar agora nesse domingo, em Fortaleza, João Pessoa, Paraíba, e todos os outros locais que estão voltando, que adorem em espírito e em verdade, que aproveitem este momento e que o Senhor logo nos dê essa oportunidade também. É um desejo do nosso coração. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? Boa noite, irmã Simone, irmã Lourdinha, Yasmin, Fidel. Ok, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós estávamos em Apocalipse de João, nós estudamos até o capítulo 5, pela graça de Deus. Então, já havia compartilhado com vocês que ia parar e o meu propósito agora é começar lá do início dos escritos de João. Então, a gente vai começar no Evangelho de João, bem devagarzinho, estudando o Evangelho de João sempre que for possível. E, querendo o Senhor, vamos para 1 João, 2 João, 3 João. E lá, quando eu estiver pronto e o Senhor me der essa graça, nós vamos continuar no capítulo 6 de Apocalipse, tá bom? Mas vamos voltar ao início de tudo. Na verdade, o capítulo 1 de João mostra realmente o início que vai para além de Gênesis capítulo 1. Afinal, é o início antes da criação. Vamos ler? Então, é o Evangelho de João, o quarto Evangelho, como nós chamamos, capítulo 1. E eu quero ler com você dos versículos 1 ao 18, bom? 1 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí, abra. Então, faça essa leitura junto comigo, faça a leitura junto com sua família, tá bom? Tem esse momento devocional também. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esse é o que nós chamamos de prólogo do Evangelho de João. É uma peça belíssima, dentro das Escrituras, talvez uma das passagens mais belas, mais lidas e mais debatidas também entre aqueles que estudam a palavra de Deus. Bom, vamos deixar descansar um pouquinho a nossa alma, o nosso coração com essa leitura e vamos ter um segundo momento de oração. Nesse segundo momento de oração, nós vamos entregar agradecimentos ao Senhor. E como eu disse, nós precisamos tentar assimilar a noção de que pedidos e agradecimentos devem ser vistos igualmente como adoração ao Senhor. Então, devo agradecer ao Senhor, reconhecendo que Ele é grande e Ele pode responder meus pedidos. Então, ser movido por essa humildade vai me guiar a uma adoração no próprio pedido. E aí vai fazer você não ter medo de pedir ao Senhor, não ficar constrangido, não achar que pede demais. Não, peça adorando, né? Peça prostrado ao Senhor e se o Senhor quiser dar, na sua soberania, Ele dará. Bom? E agradeça também adorando. É mais fácil, né? Agradecer adorando é mais fácil porque você está simplesmente pegando o que o Senhor te deu e dizendo, eu não mereço e eu quero agradecer. O próprio agradecimento, ele tem menos perigo, né, de ser egoísta do que o pedido. Mas, igualmente, os dois devem estar aí sobre o telhado da adoração. Toda oração precisa ser adoração. Todo louvor precisa ser adoração. Todo movimento do crente para o Senhor deve ser adoração. Nós vimos isso nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Então, convido você a agradecer. Penso em agradecer, né, por esses irmãos que já estão retornando suas atividades. Agradecer ao Senhor também, porque Ele tem restringido muito a ação desse vírus, dessa pandemia entre os irmãos, né? Ele tem restringido muito isso. Ele tem guardado, Ele tem preservado. O Senhor tem feito com que as carências, né, de alimento não cheguem ainda. Há carências, há diminuição de salários, há demissões, mas o Senhor ainda tem sustentado, né, nesse tempo tão difícil. Mas, acima de tudo, o Senhor tem dado sustentação espiritual e emocional, né? Então, em geral, é esse o contexto que a gente tem visto. A gente tem que agradecer ao Senhor, porque é obra dele, né, o poder dele sobre o seu povo. Isso é maravilhoso. A gente não pode deixar os fatos, as circunstâncias da vida, a gente não pode deixar essa ocasião que estamos vivendo nos tragar e nos levar a uma depressão. Nós não podemos permitir que isso aconteça e o Senhor tem nos ajudado muito em relação a isso. Então, nós vamos agradecer ao Senhor por isso e agradecer a Ele por sua graça no Evangelho, em permitir, como nós lemos, que pessoas sejam feitas filhos de Deus, o que ser feito filho de Deus, só Ele mesmo poderia fazer essa obra em nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer pelo Evangelho, pela palavra que foi revelada a nós, e porque o conteúdo desse Evangelho foi algo e é algo que transforma toda a nossa vida, toda a nossa visão até sobre a morte e sobre a eternidade. Obrigado porque no centro do Evangelho, sustentando o Evangelho, não está ideias de homens, não está jogos de poder, não está governos, não está dinheiro, não está filosofias, mas no centro do Evangelho está um homem que é Deus, um homem pronto a salvar aqueles que Ele criou, mas que são rebeldes a Ele, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado por ler no Evangelho de João que é o Senhor Jesus, Deus soberano que desce a este mundo para servir e para salvar. Obrigado, Senhor. Nós só temos graças a render por tão grande salvação efetuada em nossa vida e pelo privilégio de proclamar essa salvação a todos.
Nós também agradecemos pelas possibilidades que o Senhor tem dado ao teu povo no Brasil, muitos voltando e estando juntos. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela proteção que o Senhor tem dado ao teu povo e agradecemos pela proteção espiritual também, que mesmo em distância, o Senhor tem guardado, tem preservado muitos do teu rebanho. Te rogamos por aqueles rebeldes ou desanimados que, apesar da tua proteção, têm caxingado, têm andado devagar, têm ficado para trás. Usa-nos como instrumentos para trazer ânimo, para trazer perseverança, mas age sobre esses que ou estão em desarmonia com o Senhor por causa do pecado, ou estão realmente cansados e desanimados. Que o Senhor guarde cada um desses e livre de todo mal, Senhor. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Boa noite, irmã Maísa, pastor Marcos Paulo, Gigliane. Que bom ver tantos irmãos aqui compartilhando desse momento conosco, tá bom? Hoje, tá bom? Nós vamos meditar dos versículos 1 ao 5 do prólogo de João, capítulo 1. Eu até escrevi isso, né? Tem um grande teólogo chamado Karl Barth, e ele escreveu um comentário sobre Romanos, um comentário muito conhecido e muito importante. Quando ele foi descrever o capítulo 1 de Romanos, que é um grande capítulo das Escrituras também, muito importante, quando ele foi descrever o capítulo 1 de Romanos, ele chamou essa sessão de noite, né? Então ele disse que o capítulo 1 de Romanos é noite. Em que sentido? A partir claro, os primeiros versículos não, mas quando Paulo inicia o argumento, ele começa a mostrar a total depravação, idolatria e afastamento de Deus e toda a humanidade. Então isso é noite, isso é escuridão, é o homem afastado de Deus naturalmente e a percepção de que não há bem neste mundo, não há bem à parte de Deus. Então o homem está se afastando de Deus e Deus está permitindo que o homem se afaste. Então, é noite, é muito sombrio. Você anda nessa noite e você tropeça, e você cai, e você fica no chão porque não há luz. Paulo nos leva ao desespero ao perceber isso. E era o propósito dele até o capítulo 3 fazer isso. Já quando nós lemos o Evangelho de João e lemos o capítulo 1, nós poderemos dizer ao contrário, né? Esse capítulo não é noite, esse capítulo é dia, esse capítulo é luz solar sobre as nossas cabeças, é glória, é graça sobre graça, é superabundante glória e graça sobre os homens. Porque é neste capítulo, é nessa introdução dos versículos 1 ao 18, que João vai traçar tudo e vai trazer à tona tudo o que está acontecendo em todo o Evangelho. O Evangelho de João, a gente não vai tratar dessas questões nas quartas-feiras, nem nas pregações sobre isso. Afinal, nós queremos entender o texto e aplicar a nossa vida. Mas em um contexto de aula, de EBD, a gente pode estudar a teologia de João, a autoria, essas questões. Mas você percebe que João é um livro que chama a atenção quando você está lendo o Novo Testamento. É impossível escapar à profundidade e ao modo como João descreve Jesus e os seus atos. A grande questão do Evangelho, a grande questão dos 4 Evangelhos é dizer quem é Jesus e como Jesus age para a salvação. Como é que Jesus está introduzido na história da redenção de Deus para este mundo? Como ele é o cume, como ele é o ponto alto da redenção, toda a história apontava para ele e como nós devemos viver a partir disso. Então a grande pergunta é essa: quem é Jesus, que é feita nos evangelhos? Quem é este que as ondas obedecem? Quem é esse? É a grande pergunta que os fariseus têm que lidar, é a grande pergunta que os líderes religiosos têm que lidar e é a grande pergunta que os discípulos têm que lidar. Quem é esse? Por que nós estamos seguindo? Por que ele é tão controverso? E João vai trazer isso de maneira extrema. Ele vai pegar a divindade desse Senhor, esse homem que é Deus, e ele vai trazer de maneira tão radiante, acima de todos os outros evangelhos, a demonstração de que ele é Deus.
E ele vai também extremar as reações a esse homem que é Deus. Então você vai perceber muita rejeição. Muita rejeição. É como se João mostrasse provas cabais de que o homem se afasta de Jesus porque ele quer. Porque não faltam sinais, não faltam provas, não falta graça desse homem que é Deus, que vai buscar um Nicodemos, que vai buscar uma mulher samaritana, que vai agir em um casamento, que vai agir na festa em Jerusalém. Não há desculpas para rejeitar a salvação em Jesus Cristo. Não há desculpas. É tanto que, se nós estudarmos bem os versículos 1 ao 18, é o que nos parece que o centro deste, que é quase um poema, está no versículo 12. Ao que nos parece, toda essa mensagem, todo esse preâmbulo que João está desenhando, é para nos mostrar o fato de que tudo isso aconteceu. Para quê? Para que aqueles que recebem esse Senhor Jesus possam ser feitos filhos de Deus. Esse é um tema que vai percorrer todo o livro. Como é que eu nasço de novo? Como é que eu posso nascer do alto? Que é a grande questão de Nicodemos. Jesus oferece a água da vida, vida eterna. Esse oferecimento da vida eterna, essa ideia de Jesus vindo não para juízo, mas para a salvação, é o que já está sendo traçado aqui, te preparando. Eu fico imaginando o seguinte: se não existisse, tá bom, esse preâmbulo, e nós conversássemos no versículo 19. Este foi o testemunho de João, como a maioria dos evangelhos inicia, trazendo João Batista com o seu testemunho, abrindo as portas e as cortinas para Jesus Cristo. Então imagine que começasse assim. E no final do evangelho nós tivéssemos os versículos 1 ao 18. Depois que você viu Jesus, depois que você conheceu ele, suas obras, sua morte na cruz, então você tivesse no final de tudo o seguinte: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você diria: que maravilha! Esse homem que veio nos salvar e que já foi dito, eu e o Pai somos um, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o Deus eterno. Esse é o Deus eterno. Seria uma boa conclusão também. Mas o fato de estar aqui no início é para nos preparar para todo o conteúdo do Evangelho. Outra questão que nós devemos apontar também é que os outros evangelhos começam com narrativas do princípio, da genealogia. Então, um traçar do princípio do ministério, um traçar do princípio da família de Jesus. Não é diferente em João. Ele começa com as seguintes palavras: no princípio. Mas João, ele volta a um passado que nenhum dos outros evangelistas volta. Por isso que João é tão peculiar, porque ele está enfatizando com letras maiúsculas e garrafais a divindade do Senhor Jesus Cristo. A divindade do Senhor Jesus Cristo. E são nesses versículos que nós temos, e no próprio livro de João, e na própria literatura joanina, que nós temos a defesa mais explícita de que Jesus é Deus e de que Jesus não é igual ao Pai. Então, dentro dessa literatura que nós temos as referências mais explícitas à Trindade, ao fato de que existe um Deus, mas que existem três pessoas que são Deus e que são um só Deus também. Então, tudo nasce aqui, tudo é desenhado, é colocado em uma poesia aqui. Embora nós pareça uma poesia, a rima de palavras, a repetição de palavras, você vê no princípio era o Verbo estava com Deus, então Deus, e o Verbo era Deus. Então você vê o intrincar das palavras Verbo e Deus, Verbo e Deus, Verbo e Deus. Porque o propósito dele é falar sobre Jesus e o Pai, Jesus e o Pai, Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um, mas eu e o Pai somos diferentes. Jesus e o Pai. Então, esse jogo vai aparecendo em todos os lugares, como por exemplo no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas e nada. Então, esses paralelos são poesia, soam como poesia. Mas há interrupções muito interessantes, porque está acontecendo a poesia, então nós temos uma interrupção brusca, como no versículo 6.
Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Percebe que interessante? Nós temos um texto poético e de repente entra uma prosa. De repente entra uma história. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Então nós continuamos, por exemplo, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí de repente o versículo 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama. Então, não é um erro, na verdade é mais uma beleza aqui para João demonstrar que ele não está falando apenas em termos filosóficos muito elevados sobre quem é Jesus, como se ele dissesse para os outros evangelistas: olha, vocês foram muito terrenos falando sobre a linhagem de Jesus, eu vou falar de coisas transcendentes. Ele fala dessas coisas celestiais, mas ele volta sempre à terra para dizer: olhe, esse Deus que estava com Deus, que fez todas as coisas, ele foi proclamado por um homem chamado João. Esse Senhor, ele pisou nesta terra. Então essa outra grande ênfase do Evangelho de João é essa conexão entre o céu e a terra. Jesus disse: eu desci do céu, vim para a terra. Vocês são daqui, vocês não compreendem, não podem ir para onde eu vou. Então esse movimento já começa aqui também. São considerações que nós precisamos fazer para nós começarmos a meditar. Vamos para o versículo 1, versículo que tanto causa debate, tanto causa constrangimentos, mas que na verdade é a glória da nossa fé e sendo descrita aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu aconselho firmemente você a decorar esse versículo e outros do Evangelho de João, tá bom? O verbo que é o Logos estava no princípio. No princípio era o Verbo. Vamos pensar na linguagem do princípio. Eu já falei que esse no princípio se remete às ideias dos outros evangelhos também, mas nós não conseguimos tirar da nossa cabeça que no princípio também é uma linguagem do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a mesma frase sendo descrita aqui. Então, claramente aqui João está nos remetendo ao contexto, à atmosfera de Gênesis, do princípio da criação. E você vai perceber que, à medida que João vai escrevendo, ele vai começar a traçar paralelos entre a criação e o momento em que Jesus vai salvar essa criação. Então, nós não estamos focando apenas na criação que já é descrita em Gênesis. Nós estamos focando agora em alguém que estava lá, alguém que participou de tudo, que era o companheiro de Deus e era o próprio Deus também, que não é descrito em Gênesis, agora a gente sabe quem é, e descrever como esse alguém vai salvar a criação que caiu, essa criação que precisa de redenção. Então, a isso nós damos o nome na teologia de revelação progressiva. Deus está abrindo, tirando os panos e mostrando as verdades que já estavam lá no início, mas que agora nós podemos ver com mais clareza. Nós podemos ver com a iluminação do Espírito Santo e com mais revelação sendo trazida por meio dos escritores bíblicos à medida que eles vão escrevendo, inspirados por Deus. Então, no princípio, no início de todas as coisas, estava o Verbo, era o Verbo. E aí começa, eu já falei para você sobre o Verbo, Deus, Verbo e Deus, mas eu quero que você veja agora as conexões entre essas frases. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você tem um entrelaçar de era, estava e era. Cumpre-nos entender isso melhor. No princípio era o Verbo, ele existia, ele era um ser. Desde o início ele já era, né? Então refere-se àquela ideia do eu sou. Desde o princípio eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno e ele é sempre eterno, ele sempre existiu. E o Verbo estava com Deus. E a palavra, a preposição usada aqui para estar com Deus, ela pode significar estar indo em direção a algo, mas ela também significa não estar apenas
perto geograficamente, mas está intimamente ligado com alguém. Então a ideia de você estar na casa com alguém, a ideia de você estar perto, muito perto de alguém. Então, no princípio esse verbo existia e ele estava com Deus, ele estava na mesma casa de Deus, ele estava em conexão com esse Deus. Até aqui tudo bem. Nós não sabemos qual a natureza desse verbo. Pode ser um anjo, pode ser um ser. Ele estava com Deus. Os anjos estão com Deus. O que complica para o judeu, o que complica para quem não crê na Trindade é quando nós chegamos no final deste versículo. Porque diz: o verbo era Deus. Como é, e a pergunta é essa, e o argumento de João é justamente esse, como é que ele estava com Deus e ele é Deus? Como é possível estar com alguém e ser alguém? Somente a doutrina da Trindade pode explicar isso. Somente entender que o nosso Deus é trino pode explicar isso. É justamente isso que João está tentando mostrar. Que ele está mostrando, na verdade, com muita maestria, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, Jesus e o Pai são Deus, mas eles são pessoas diferentes. Em todo o Evangelho de João você vai perceber esse relacionamento pai e filho sendo trabalhado. Essa obediência, essa submissão, o fato de Jesus receber coisas do Pai. E não preciso dizer para você como a doutrina da Trindade é fundamental para a fé cristã. É a base da fé cristã. Entender a doutrina da Trindade nos diferencia das outras religiões e nos afirma como cristãos. E nos faz entender que não há um conflito entre ser um crente individual e uma comunidade de crentes. Afinal, Deus é um Deus individual, é um Deus, mas é uma comunidade ao mesmo tempo. Nos faz entender que nós não devemos viver sozinhos, que nós devemos viver em comunhão. Nos faz entender, em momentos como esse, por que nós estamos com saudade da igreja. Por que nós estamos com saudade dos irmãos? Porque Deus é trino. Nos faz perceber que esse Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisava de nós. Ele já estava com Deus no princípio. Ele já era Deus no princípio. Havia uma comunhão perfeita. Não havia necessidade alguma de criação que o satisfizesse em nenhum dos seus desejos. Ele já tinha relacionamento, ele já tinha amor. Tudo isso nos revela coisas grandiosas que precisamos entender para o amadurecimento da nossa fé cristã. O cristão precisa crer e se aprofundar dia a dia, ano a ano, no seu entendimento sobre a Trindade. Isso é base para nós. Então, eu quero agora, nós já vimos essas conexões, a ideia no princípio, nos remetendo à criação e agora querendo nos levar à redenção também. Mas falemos do verbo, falemos do que é esse logos, né? Para mim é um ponto interessantíssimo, eu quero trazer algumas aplicações para você. Por que João fala de um logos? Por que é que ele chama Jesus de logos, de verbo ou de palavra? Sendo que no resto do Evangelho você não encontra muito essa designação. Você vai encontrar de maneira explícita em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, Jesus tendo um nome de verbo de Deus. E aí você diz, olha, João está aqui em Apocalipse e conectando tudo desde o Evangelho, né? Verbo de Deus. Mas por que ele usa aqui logo na abertura, sendo que não é um termo que ele seja tão usado, tão explorado por ele? Por que ele usa logo aqui, onde ele está vendendo, vamos dizer, o seu peixe, né? Venham ler o meu Evangelho, e então ele começa falando de um logos. Há toda uma história desse termo. Nós precisamos compreender isso, porque essa história se refere às pessoas que vão ler esse Evangelho. Então vamos pensar no Logos e como ele vem desde o Antigo Testamento sendo trabalhado. Resumindo, em resumo, né, das várias vertentes e etc., Logos quer dizer palavra. E palavra no Antigo Testamento, que em hebraico é davar, e em grego é logos também, e tem outros termos, mas no Antigo Testamento a palavra de Deus se refere a muitas coisas. E a principal delas é o fato dela ser criativa. Ela é criativa.
A palavra de Deus, ela não somente nomeia as coisas como nós dizemos, isso é Bíblia, eu vou chamar meu filho de Asaf. E só o fato da gente nomear já é um poder, Meu filho não pode escolher seu próprio nome. Eu escolhi porque eu sou autoridade sobre ele, porque a mãe dele é autoridade sobre ele, entende? Então nomear já se refere a poder. Só que a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa que a nossa, porque ela é palavra criativa. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus cria coisas a partir do nada. Ele fala e as coisas começam a existir. Isso é inconcebível para nós. E a isso nós, sem conseguirmos entender, chamamos de mágica, né? Estralar o dedo e digo, grampeador, e ele aparece. Nós não temos condição de fazer isso, mas está sempre na nossa imaginação. Se nós pudéssemos ter esse poder. Mas isso vem do fato de nós já entendermos e de sabermos que existe um Deus que pode fazer isso. Haja luz e houve luz. Há uma obediência, mas não a obediência de nada que existia. De algo que vem à vida, ele traz vida. E aqui nós já começamos a compreender que o Deus que traz vida, o Senhor Jesus e Pai que traz vida para algo que não existia, também traz vida para algo que é morto. Então ele traz as coisas à existência e ele também faz coisas mortas que já existem reviverem, que é a redenção na sua cruz, é a redenção no seu sangue. Então essa palavra ela aparece, por exemplo, em Salmos 33:6. Essa palavra, a palavra de Deus como uma palavra criativa, Salmo 33:6, eu vou ler para você aqui, bom? Salmo 33:6, a palavra de Deus aparecendo como algo que cria. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Então Deus criou os céus e as estrelas por meio da sua palavra, que também é tratada como um sopro. Fale agora e coloque a mão na frente da sua boca. Você está respirando, você está colocando muita força para falar, porque a voz é o passar do ar pelas cordas vocais. Então, quando Deus fala, ele sopra. E isso já nos dá a ideia do que é a alma. A alma é o sopro de Deus sobre o homem. E dá a ideia do que é inspiração. A inspiração de Deus é o sopro de Deus, é o inspirar do Senhor sobre os homens para que escrevam as Escrituras. E aí nós temos todo um contexto teológico para isso. Isaías 55:11 também fala dessa palavra, mas não como criação, mas a palavra da sua salvação. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, pois fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que o Senhor proclama, que sai da sua boca, ela não encontra silêncio na sua resposta. Se o Senhor disser, eu vou salvar, ele salvará efetivamente. Sabe quando você fica no vácuo, você fala, ei pessoal, isso aqui, né? Geralmente nos grupos, né? Irmãos, vamos fazer não sei o quê, irmãos, vamos orar. E aí fica aquele silêncio, aquele vácuo. Isso acontece porque eu, por exemplo, que falo, sou fraco, não mereço resposta, entende? Mas quando Deus fala, sempre há resposta. Minha palavra salvadora sobre Israel, não voltará vazio. Jesus não fala no vácuo, não recebe vácuo da existência. Então, é muito importante entendermos isso. Essa palavra também é chamada de sabedoria no Antigo Testamento. Então, eu não vou ler, mas Provérbios capítulo 8, tá bom? Essa palavra é descrita agora como uma mulher, né? Na imaginação da sabedoria do Antigo Testamento, uma mulher que estava com Deus na criação, percebe as conexões, e que era o arquiteto de Deus e que era as delícias de Deus. Então Deus sentia prazer em estar com essa companhia. Percebe como as coisas vão se construindo? Palavra que cria, palavra que redime. Alguém que está com Deus na criação,
Por que uma mulher? Porque dabar em hebraico é feminino, então a imaginação pode pensar em uma mulher. Afinal, ele não está dizendo é uma mulher, mas imaginando como seria a sabedoria, como seria a sabedoria de Deus. Talvez como uma mulher que constrói, que faz um banquete, que chama essas pessoas para banquetear e etc. Então você tem a palavra de Deus, você tem a sabedoria, mas você também tem um contexto extra-bíblico. Contexto esse do Logos que vem da filosofia grega, que vem de toda aquela cultura grega que os romanos agregam também, que traz a ideia do Logos muito interessante, né? De certa maneira desprezando os deuses. Então, sempre existem momentos na filosofia grega, mais na grega, menos na romana, em que eles cansam dos deuses, em que eles dizem, não, os deuses são incompletos, a gente não tem como acreditar nisso aqui, deuses que estupram, deuses que traem, e eles começam a crer em algo mais transcendental. Então, geralmente, o Logos é a ideia de um Deus, de algo muito transcendente que cria a vida. Então, é o Logos que cria outras vidas. Eles não sabem explicar bem. Às vezes eles dizem que é Zeus, às vezes dizem que é apenas o primeiro criador, né? Aquele que criou todas as coisas. Mas era uma maneira deles tentarem se livrar dos deuses e pensarem num criador que era mais puro, né? Que criava toda a existência e que não eram vários, era um que criava vários outros. Muito interessante isso. E o que é que João faz de maneira brilhante? Ele pega esse contexto do Antigo Testamento para se referir aos judeus, para falar com os judeus. E ele pega esse contexto grego, esse contexto filosófico, religioso, e ele junta tudo em uma palavra. E ele usa essa palavra para se referir a Jesus. Jesus, ele é a palavra do Senhor, que cria e que redime. Jesus é a sabedoria do Senhor. Jesus é esse Logos que vocês gregos pensam que é algo que não tem nome, é justamente esse. É como se João estivesse fazendo igual Paulo em Atos capítulo 17. Esses que vocês chamam de Deus desconhecido é Jesus Cristo. Esses que vocês chamam de Logos é Jesus. Ele tem força, ele tem vida, ele tem personalidade, ele é o próprio Deus. Isso nos ensina muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Mas a principal delas é que nós devemos ter uma expressão teológica exata, nos referir à doutrina de maneira correta e bíblica. Não adianta nós querermos adaptar a mensagem do Senhor para agradar as pessoas. Não, nós temos que ter entendimento da Bíblia, oração, humildade, leitura de outros livros, sempre ouvindo as mensagens, tentando aprender as aulas de EBD, tentando ser o mais exato, tentando ser fiel à palavra de Deus, à doutrina, mas ao mesmo tempo nós devemos saber nos expressar de maneira evangelística. Nós precisamos saber alcançar as pessoas. E João fez isso de maneira brilhante. Ele expressou uma verdade eterna. Ele expressou uma verdade sobre Cristo antes mesmo da criação, no silêncio da eternidade. Ele captou quem é Jesus. Ele captou a sua relação com o Pai. E ele fez isso em termos que um grego poderia ser pego e que um judeu poderia ser pego. Ele teve uma expressão teológica e evangelística exata. Esse é o nosso propósito, saber equilibrar nossa expressão teológica com a nossa expressão evangelística, saber falar para as pessoas, não nos colocar nos pedestais teológicos e dizer, eu vou usar meus jargões aqui, quem quiser entender, que entenda. E ao mesmo tempo não adaptar a mensagem de tal maneira a desfigurá-la, torná-la aceitável demais e sendo assim fiel com o Senhor. Nós vemos igrejas, pessoas, líderes que vão para um desses dois caminhos e nós oramos e pedimos ao Senhor todos os dias para que nós alcancemos o equilíbrio da exatidão teológica com a expressão evangelística. Esse é o propósito do crente que é compromissado com a Bíblia. Ele estava no princípio com Deus, versículo 12. O versículo 2, ele reforça o que está no versículo 1. No princípio era o verbo, e agora o versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Com Deus. E o versículo diz,
3 começa a falar sobre a criação. Então o contexto da criação agora é remetido. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aqui todas as coisas, nada, e também por ele e sem ele. E esse texto ele encontra paralelo em Colossenses capítulo 1, em Hebreus nos primeiros capítulos. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Você lê esse texto aqui e você consegue compreender, por exemplo, Provérbios capítulo 8. Ele era o arquiteto que estava com o Senhor e ele era as delícias do Senhor naquele momento da criação. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Neste momento, João começa a trabalhar com dois conceitos que esse sim, diferente de Logos, que ele quis usar para abertura, para pegar as pessoas, esses sim se repetem de maneira extensa em todo o Evangelho. Vida e luz. Vida e luz. A vida estava nele, nesse Logos que estava ali, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos nos relembrar lá do contexto da criação. Claro, essa vida, essa luz, ao que nos parece aqui, já se refere aos homens caídos. Os homens caídos precisam de luz e de vida. Não é mais o contexto da criação. Mas se nós colocarmos em paralelo o contexto da criação, qual é o primeiro ato criativo de Deus? Qual a primeira coisa que ele fala e vem à existência? Disse Deus, haja luz e houve luz. E o versículo que antecede isso, o versículo 2, o capítulo 1 de Gênesis, fala que havia trevas na face do abismo. Então havia trevas na face do abismo e o primeiro ato criativo de Deus é haja luz e houve luz. A gente precisa entender esse contexto de Gênesis, esse contexto por que é dito que havia trevas, que a terra estava sem forma, e logo Deus cria primeiro a luz para que nós possamos compreender melhor o contexto da redenção aqui em João. Bom, vamos pensar na seguinte maneira. Assim como João, Moisés também dialogou com a cultura que estava ao seu redor. E a cultura que estava ao redor proclamava deuses poderosos e deuses que em muitos momentos se colocavam como inimigos uns dos outros. Então, a imaginação do Oriente Médio antigo sempre se referia a guerras entre deuses, a guerra entre deuses e monstros, a vitória desses deuses sobre esses monstros. Então, muitos mitos da criação que estavam ali ao redor, tanto antes como depois de Moisés, se referiam a um Deus que havia aquele caos, que era um monstro da destruição, uma serpente. Esse Deus mata esse monstro e da carne desse monstro ele cria o mundo. Então é como se o Deus vencesse o caos e criasse a ordem, a beleza. Moisés está dizendo que Deus fez a mesma coisa, que a treva era ruim, existia algo ruim no início, e Deus venceu as trevas e criou algo bom? Não, não é isso. Não havia o mal antes de Deus criar o bem. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que havia trevas, justamente para dialogar com a cultura da época, justamente para ter essa expressão teológica e evangelística também. Havia trevas na face do abismo porque a criação não estava moldada ainda, e essas trevas foram vencidas com a luz. Não porque elas eram más em si, mas é porque era necessário que Deus desse forma, resplandecesse a sua luz sobre as trevas, mostrando para aqueles habitantes que criam nisso, que o Deus deles era poderoso, que o nosso Deus também é poderoso. Mas que essas trevas não eram oponentes deles, oponentes que ele sofreu para destruir, mas eram apenas um processo, um dos passos da criação desse Senhor. Percebe como entender esses contextos nos abre melhor a mente? E agora, trazendo tudo isso aqui para nós já falamos, né? Vida e luz, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Por que a vida estava nele? A vida estava nele desde o início porque ele traz as coisas à vida. A existência, a vida, a potência de vida do Senhor Jesus Cristo. Os leitores vão conhecer um Deus, um homem que oferece salvação, que diz que é necessário crer nele para ter vida eterna. E aí você pergunta, por que é necessário crer nele para ter a vida eterna? Meu amigo, porque ele, no início, criou a vida. Ele é o autor da vida.
Só Ele pode dar a vida eterna porque foi Ele quem criou a vida no início. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se tornou a luz dos homens para que esses homens pudessem ser iluminados e compreendessem essa vida. Então, geralmente, o jogo de palavras que João faz é que primeiro você é iluminado, é necessário que você conheça a verdadeira luz para que você enxergue a vida eterna que está diante de você. Que é mais ou menos o processo da conversão. É necessário que você tenha seus olhos abertos para que compreenda as bênçãos da cruz. Então, o versículo 5 encerra o nosso momento aqui. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Novamente, um paralelo aqui poético. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você não compreendeu esse contexto da criação e o da redenção, fica um pouco complicado entender isso aqui. Porque João está falando de um fato e de um problema embaixo. O fato é o seguinte: a luz resplandece nas trevas. Assim como havia umas trevas primordiais em Gênesis, quando Deus cria a luz, haja luz, a luz resplandece nas trevas. É natural, onde há escuridão, se a luz surge, ela é quem está por cima, ela é quem tem mais potência. A luz sempre resplandece nas trevas. É um fato criacional, é um fato que os físicos entendem, é um fato que alguém que mora aqui no sítio mais afastado compreende. Se há uma escuridão, eu acendo alguma luz e essa pequena luz resplandece nas trevas. Ela abre as trevas, ela rasga as trevas. Isso é um fato criacional. Mas o paralelo disso é um problema introduzido pelo pecado e que só pode ser solucionado por Cristo. E é solucionado por Cristo. Porque esse fato da redenção se baseia no fato da criação. As trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. Se a luz naturalmente resplandece sobre as trevas do mal, agora sim do mal do mundo, do governo de Satanás nesse mundo do pecado, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Esse é o grito de vitória que já é antecipado desde o capítulo 1 de João. João já está dizendo: tem trevas, tem. E elas são más hoje. Hoje elas são más. São as trevas que os homens usam para se esconder. Muitas vezes isso aparecerá. Os homens se agarram nas trevas porque eles não querem ser descobertos, porque eles querem continuar pecando. Então eles se escondem nas trevas. Eles estão nos becos escuros, pecando e aproveitando da sua vida. Eles não querem ser expostos por Deus. Eles não querem os holofotes de Deus sobre eles. Certo? Essas trevas existem, mas eu quero lhe adiantar que é impossível que as trevas prevaleçam contra a luz. Você pode multiplicar as trevas, mais escuro, mas se você acende um fósforo, você já venceu. E esse Deus que está propondo salvação para você, não é porque ele tem uma luz, não é porque ele carrega uma lâmpada na sua mão. Ele é a própria luz. João está fundamentando a salvação no Senhor Jesus Cristo em verdades eternas. No fato de que esse Jesus que está oferecendo salvação, ele é Deus e ele criou o mundo. Em quem mais você poderia confiar? Em quem mais você poderia entregar-se totalmente? Em quem mais você poderia derramar suas lágrimas, confissões, pecados? Em quem mais você poderia derramar suas orações? Em quem mais? Senão no próprio Criador, senão no próprio portador da luz, senão na própria vida. Em quem mais você poderia confiar para ter vida eterna, senão na própria vida? Em que mais você poderia confiar para iluminar seu caminho, senão a própria luz? Essa é a resposta de João. Você só pode ser salvo
por meio do Logos de Deus, da palavra de Deus, que é o próprio Deus, que está no seio do próprio Deus, mas que não é igual ao Deus Pai, e ambos são um. Confie no Senhor Jesus Cristo, creia na Trindade, pregue esta palavra, porque logo no versículo 6 é introduzido um homem. Nós vamos continuar estudando esse texto, mas eu só quero destacar isso aqui para você. Verdades eternas, a comunhão da Trindade, a criação. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio testificar a respeito da luz. Ele não era a luz. Mas é como se João estivesse dizendo, mesmo dentro dessa humanidade pecadora, caída, em trevas, há pessoas que são como raios de luz. Essas pessoas são como raios de luz não porque elas são luz em si mesmo, mas porque elas estão testificando a respeito da luz. Que bênção ser incluído nesse plano. Que bênção ouvir a história da Trindade, ouvir a história da criação, ouvir dessas coisas que livro nenhum pode descrever, que poema nenhum pode descrever, que filme nenhum pode descrever, porque é muito grande para a nossa imaginação. Que bênção é poder ouvir essa história e logo ter meu nome incluso como uma das testemunhas dessa história. Que bênção poder ver um homem tão pequeno como João sendo incluído em uma história tão grandiosa. Eu e você somos convidados a participar dessa história. Participar em natureza específica de testemunha dessa realidade. O próprio Jesus foi testemunha. Ele desceu ao mundo para testificar dessa comunhão que tinha com o Pai e dessa salvação que Ele ofereceria. E nós somos convidados a participar disso. Pregue a palavra, proclame a palavra das maneiras que você puder. Se aprofunde na palavra, mergulhe na palavra, lembrando que essa palavra é vida e redenção. Ela é o próprio Deus, ela é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E minha oração é que você creia tanto no Evangelho de Jesus Cristo, que ele não se torne a sua fé pessoal, mas que ele se torne toda a sua vida. Todo e cada aspecto da sua vida que transpire Jesus Cristo em todas as suas ações, palavras e pensamentos. Deus te abençoe e até o próximo encontro.